Olha eu aqui de novo, pessoal. Hoje venho aqui para falar com vocês sobre 5 filmes do Burton. Não esse Burton aí, esse aí infelizmente só tem um filme. Tô falando desse que tá aqui atrás, ó, o Tim Burton, diretor de cinema. Eu queria aproveitar que tá saindo Beetlejuice 2 no cinema agora e queria fazer uma lista de 5 filmes do Tim Burton que eu gosto. Pessoal, eu já vou mandar a real logo de cara, eu não sou um grande fã do Beetlejuice não, eu tô falando do filme antigo, né? Tem o Michael Keaton que eu gosto pra caramba, o filme é engraçado em alguns momentos, ele tem aquele visual maluco, mas de uma forma geral não é um filme que me agrada muito não é um filme que eu acho tudo isso. Esse segundo, inclusive, agora eu não pretendo ver no cinema, pra não dizer com certeza não vou ver no cinema, vou esperar sair no stream. Hoje em dia o filme ele sai no cinema hoje, em 2 meses ele já tá no stream, eu vou esperar pra ver em casa. E pra ser sincero, quando eu fui fazer a lista, eu fui dar uma olhada na filmografia do Tim Burton, né, pra ver se eu não tava sendo injusto, se eu não tava esquecendo nada. E eu percebi que eu não sou nem um grande fã dele como diretor de uma forma geral. Não que os filmes dele sejam ruins, não é isso que eu tô falando não. Mas assim, eu já tive uma dificuldade de fazer essa lista com 5 filmes. Os 3 primeiros são filmes que eu realmente gosto. São 3 filmes que eu gosto, por isso que eles são os 3 primeiros da lista. Mas os outros são assim, filmes bons, são filmes bonitos, mas nada assim muito meu estilo, nada que me encante tanto, que seja muito marcante. E até pra aproveitar eu já quero deixar claro, essa lista aqui inclui só os filmes que eu assisti, eu não tô pegando todos os filmes do Tim Burton e fazendo uma lista com todos os filmes dele, é só dentro dos que eu vi eu peguei os 5 que eu mais gostei. No Estranho Mundo de Jack, a gente acompanha o Jack, claro, que é o responsável por organizar a festa de Halloween no universo dele. Esse filme aqui ele tem vários universos ali, em que cada um tem uma festa própria, e ele é do universo onde seria o Halloween. E ele é o cara que organiza o Halloween, o povo adora o trabalho dele, ele é muito elogiado, mas ele mesmo tá de saco cheio, ele já tá cansado de fazer isso todo ano. E um dia ele sai pra dar uma esparecida ali, pra dar uma arejada na cabeça, e ele encontra os portais que levam assim de um universo pro outro, onde a festa é diferente. E eu não lembro agora se é por acaso ele acaba indo pro universo do Natal, onde o Natal é a festa principal. E ele chega lá, fica todo encantado com o Natal, com as cores, com a luz e tudo mais, e ele tem um plano, ele decide sequestrar o Papai Noel e ficar no lugar dele organizando o Natal. Lógico que isso aí vai dar errado, ele vai fazer um monte de besteira, tem uma hora lá que ele distribui presentes que são cabeças decapitadas, e até o exército tenta matar ele, ele acaba voltando pro mundo Halloween e feliz lá, volta feliz e continua organizando a festa de Halloween. Muita gente fala que esse filme aqui ele é sobre aceitação, sobre você encontrar o seu lugar no mundo. Mas vou ser sincero, eu assistindo o filme eu fiquei com a sensação mais de que o filme fala sobre você fazer o seu melhor, sobre você não se comparar com os outros. Você quer fazer alguma coisa? Não faça igual alguém faz, faça o melhor que você puder. Eu achei que a mensagem do filme tá mais pra esse lado, né? Um exemplo, você vê um médico salvando uma vida e você fica todo empolgado com aquilo. Isso não quer dizer que você vai sair na rua e tentar fazer um atendimento médico com alguém sem ter experiência. Mas você pode fazer uma doação para um médico sem fronteiras, você pode ajudar alguém que está precisando de alguma coisa ali mais simples, né? Pra mim o filme tem mais essa mensagem de faça o seu melhor, você não precisa ser igual um cara muito bom, contanto que você esteja se esforçando para também ser alguém bom. A história do filme ela não é muito brilhante, nem muito inovadora, mas o visual dele é muito bonito e pra quem gosta tem essa pegada mais que se passa ali na época do Natal. Não é um filme de Natal propriamente dito, né, mas tá ali meio que tocando sempre no assunto, passa muito em época de Natal, então é uma boa pegada aí. Olá, monstro! O Noiva Cadáver ele fala sobre um casamento arranjado do Victor e da Vitória, Victor e Vitória. E eles dois estão ali meio nervosos com o casamento, né? Ela tá preocupada em não agradar ele, e ele tá preocupado que ele não consegue falar os votos, não consegue repetir os votos. E eles estão treinando, alguma coisa assim, ele não consegue repetir os votos, decide sair correndo ali meio nervoso para treinar sozinho no meio do mato. E ele acha um corpo e ele vai treinar com o corpo, uma situação bem incoerente. Ele treina ali os votos com o corpo, quando ele põe a aliança no dedo ali do cadáver, o cadáver meio que, entre aspas, ganha vida e é a noiva cadáver, né? Que quer casar com ele a partir daí. Tem alguns contratempos depois, né, que nem a família da noiva acha que o Victor ele fugiu e decide arranjar um outro casamento para ela, e ele quando descobre isso acha que já esqueceram dele, então ele decide ficar com a noiva cadáver lá no mundo dos mortos e tal. Tem um visual muito bacana, esse contraste assim, né, o mundo dos mortos é bem colorido e o mundo dos vivos é meio acinzentado. Eu não lembro agora se o filme dá uma explicação do porquê disso, né? Não sei nem se tem alguma profundidade ou se foi só uma questão visual. Mas ficou bonito, ficou bonito. O mundo dos mortos principalmente ficou muito bonito. O importante é que no final tudo dá certo, né? O Victor e a Vitória acabam se gostando e casando, ficando juntos. O vilão do filme vai pro mundo dos mortos lá ser torturado. E a noiva, ela se vê, a noiva cadáver no caso, ela se vê livre pra ir lá pro mundo dos espíritos, como uma luz e tudo mais. Esse é outro filme que eu discordo um pouco do ponto de vista que as pessoas têm sobre ele. Muita gente fala que esse filme fala sobre a dificuldade de aceitar mudanças na vida.
Eu acho que ele fala mais sobre paradigmas, sobre a gente ver a vida do jeito que você quer, né? Por exemplo, o casal, eles acabam ficando juntos no final, o Vitor e a Vitória. Mas porque dentro do filme, as situações que vão se desenrolando ali, a convivência deles dentro do filme, faz com que eles acabem se apaixonando. Não é uma coisa forçada que nem era o casamento arranjado. Aquilo acontece por naturalidade. Não é um casamento, você tem que ser casado e ponto final. Que é a mesma coisa da noiva. Ela passa o filme inteiro querendo casar, porque como noiva cadáver que foi ali morta no casamento e tal, não, eu tenho que casar, eu tenho que casar. E no fim, ela só se vê livre e realmente feliz pra seguir lá pro mundo dos espíritos quando ela finalmente aceita não ser casada. Então acho que a mensagem é mais assim, quebrar paradigmas e ver a vida do jeito que você quer. Você vai passar por mudanças difíceis na vida, mas é importante que essas mudanças tenham partido por você. Você está evoluindo e isso traz ali obstáculos que você tem que quebrar. E não você ter que passar por obstáculos que os outros estão impondo a você por obrigação, como você ser obrigado a casar, no caso aqui, com essa pessoa específica, num momento específico que alguém determinou. Esse é outro filme que tem uma mensagem muito bacana, ela não é muito profunda, mas é uma mensagem boa. E o visual do filme é muito bonito, o stop motion dele é bem melhor do que o Estranho Mundo do Jack, é um filme legal pra caramba que vale a pena ser assistido. A nossa garota era mesmo um pitel. Na Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, a gente acompanha o personagem do Johnny Depp, que é um investigador de Nova York que vai para o interior investigar uma série de crimes, uma série de decapitações que estão acontecendo ali. E quando chega lá, além de ter que investigar o crime, ele tem que lidar com a cidade. Que enquanto ele acha que se trata de um assassino, de uma pessoa que está matando os outros, o pessoal da cidade fala que não, que é um fantasma, que tudo ali tem uma explicação sobrenatural. Cara, eu gosto muito desse filme que é um terror suspense, principalmente por dois motivos. O primeiro é que ele, apesar de ter um tom sério, ele também tem uma pegada muito sórdida ali, meio trash. E a segunda é o visual sombrio do filme. As partes de terror, elas realmente passam medo, elas dão aflição. O visual sombrio do filme chama mesmo a atenção da gente. Quando o Cavaleiro aparece é muito legal, a primeira aparição dele é muito impactante. E ainda tem aquela pegada que muito filme de terror usa, né? A problemática que ela é real ou ela é sobrenatural. Pra quem já conhece o Tim Burton já deve meio que saber a resposta, mas pra quem nunca assistiu o filme, ou pra quem é mais novo e tá chegando agora, tem esse lado também que é interessante, fica essa dúvida fica sempre sendo levantada ali pelos personagens. Vale um destaque aqui também pro personagem do Johnny Depp, tanto o personagem em si quanto a investigação dele são bem intrigantes. Ele já tá naquele jeitão meio Jack Sparrow, sabe, um maluco à frente do seu tempo. Não tão exagerado quanto o Jack Sparrow, mas você já vê os trejeitos, eles já estavam ali. O legal aqui é a crítica do filme, que apesar de não ser muito profunda, ela vai naquela direção de mostrar como famílias ricas e poderosas usam autoridades corruptas para tomar a terra de pessoas mais pobres. Que é algo que a gente não vê muito assim no dia a dia, na vida real. Ainda bem, né? Só acontece no cinema isso. Mas é legal, é uma crítica bem interessante. Muita gente considera a trama desse filme simples e meio confusa, mas com certeza a história prende e ele tem cenas lindas, principalmente as de terror são muito bonitas. Uma cena que é incrível é você curtindo o vídeo e se inscrevendo no canal, dando essa força pra gente. Vai lá, é facinho, rápido e de graça. E no final do vídeo, põe nos comentários se você concorda com esses 3 filmes que já passaram, com os 2 próximos que eu vi agora, e se não concorda, põe a sua lista, põe aí pra gente que filmes do Tim Burton você gosta. Marte Ataca mostra os marcianos invadindo a Terra para tocar o terror e matar todo mundo aqui sem muito propósito, só ver o circo pegar fogo. Na verdade existe um propósito, né? É que Marte vai explodir e eles precisam achar um outro planeta para ocupar. Mas isso não é citado no filme, isso fica só nos cards. Sabe aquele medo de uma invasão estrangeira que influenciou a literatura e depois o cinema a fazer histórias sobre invasões alienígenas? Pois é mais ou menos uma pegada assim que na época da Guerra Fria, lá durante a crise dos mísseis, que surgiram nos Estados Unidos os cards no Marte Ataca, que eram os cards colecionáveis feitos para crianças, só que eles eram muito violentos e muito sórdidos, assim, eles tinham umas piadas muito sujas, né? E por causa disso os pais acabaram reclamando, destruíram todos os cartões, né? Começaram a criticar muito a empresa que produzia lá os cards, eu não vou lembrar o nome da empresa agora, até o ponto em que ela teve que parar de fazer esses cards. Só que depois, ali no final dos anos 80, isso aí aconteceu lá por volta dos anos 60, 62 se não me engano. E lá por volta dos anos 80, essa pegada aí dos cards voltou em tona, o pessoal começou a relembrar disso e trazer isso aí de volta à vida, e começaram a surgir novos cards, HQs, livros sobre os assuntos, até que em 93, se não me engano, surgiu o filme Marte Ataca, com o Tim Burton, onde ele faz uma homenagem ao cinema trash, fazendo um filme que é mais violento e mais sórdido do que os próprios cards. Inclusive o filme faz uma crítica bem legal aos filmes tradicionais de invasão alienígena, que geralmente nesses filmes você tem ali o exército americano, o presidente americano como os caras
super fodões que vão resolver tudo e são os grandes heróis. E aqui não, esse pessoal, o presidente, o exército, são mostrados na verdade como incompetentes, como despreparados. Isso inclusive é uma coisa que eu acho muito legal nesse filme, que praticamente todos os personagens, eles são idiotas e egocêntricos. Vale até aqui uma curiosidade, né? Quando eles foram fazer o filme, como todos os personagens eram meio vistos ali como bobos, muita gente não queria aceitar o convite. Quase todo ator que era convidado para produzir o filme não aceitava. E o Tim Burton convidou o Jack Nicholson. E aí, lógico, um cara que ganhou o Oscar, tava super em alta lá aceitando, aí de repente do nada mudou e Michael J. Fox, Pierce Brosnan, Glenn Close, Jack Black, Sarah Jessica Parker, todo mundo de repente começou a aceitar e o filme tem um monte de gente famosa. Mas enfim, aqui voltando para a história do filme, aqui ele coloca esse pessoal que é metido ao herói, o patriota que vai salvar a nação. Mas por que estamos aqui exatamente? Segundo o Tenente Jack Jessen, West Point, graduado com louvor. Nós estamos aqui porque o senhor está procurando o melhor, do melhor, do melhor, senhor. O que é engraçado? Esse garoto parece até o Capitão América. O melhor, do melhor, do melhor, senhor. E com louvor. Como um cara incompetente ali, que não consegue resolver nada e que são inclusive os que morrem primeiro. Os sobreviventes no fim, aqueles caras que realmente são valorizados, são as pessoas comuns, as pessoas mais simples. Tanto que no filme aquele americanismo exagerado é motivo de piada. E no fim, quem descobre a solução para ganhar a guerra e salvar os humanos é um cara comum, um menino pobre lá que sem querer com a avó tropeça na solução. Se esse filme fosse lançado hoje, ele provavelmente ia fazer bastante sucesso, porque ele foi meio que uma espécie de pioneiro desses filmes de piadas sujas, críticas meio ácidas, né? Hoje em dia tá cheio de filme assim, mas na época não era tão comum, pelo menos no cinema americano, e ele foi meio que um pioneiro nesse campo aí. O que eu acho legal é que esse filme aqui, de todos que estão aqui na lista do Tim Burton, é de longe o que a crítica é mais perceptível ali, ela é mais escrachada. Ele não aprofunda muito nela, mas ela tá ali o tempo inteiro. Fora que é um filme engraçado pra caramba. São uma cultura avançada, portanto pacífica e elevada. A raça humana, por outro lado, é uma espécie agressiva e perigosa. Nesse Batman de 89, a gente acompanha a história do Batman, lógico, o surgimento dele, não com tanto tempo de tela quanto, por exemplo, o filme do Nolan, mas a gente vê um pouco de como o Batman surgiu, de como ele combate o crime ali na cidade, e em especial um novo vilão que aparece agora, que é ninguém mais ninguém menos que o Coringa. O melhor de tudo é que na época o Batman estava sendo visto muito ali como uma história cômica, como uma história engraçada, muito por causa de um filme que saiu lá nos anos 70 e da série, principalmente do Adam West. E o Tim Burton ele quebrou um pouco isso dessa história, ele quebrou um pouco essa corrente e trouxe um Batman mais sério de novo. Isso aqui, só por isso já valia muito a pena esse filme aqui estar em primeiro lugar. Além de que ele abriu as portas para os filmes de heróis que a gente conhece hoje. Que tudo bem, as pessoas vão falar que já tinha o Superman antes, que já estava ali, já bem estabelecido e tal, mas ele não só fez um filme de sucesso, como ele mudou muito ali a maneira como funcionou o marketing, o merchandising da produção. E isso trouxe muito dinheiro, isso teve um retorno bacana. E as indústrias, né, as produtoras de filme viram que valia a pena fazer filmes de super-herói e começaram a partir dali a investir um pouco mais em trabalhar essas histórias com mais carinho, fazer algo mais legal ali, mais uma super produção. Realmente é mais ou menos ali que começa essa pegada de super-heróis, que agora já até meio que saturou, mas que se não fosse por ele, talvez a gente estivesse assistindo uns filmezinhos de herói meio bobos ali, aquelas produçõezinhas médias que tinham antigamente. E a gente tem que também falar do Jack Nicholson, que tá arrebentando como Coringa nesse filme. A atuação dele aqui bate tranquilamente de frente com a do Heath Ledger, se não for melhor. E uma curiosidade legal desse filme é que o Jack Nicholson ele interpreta Jack Napper, acho que é esse o nome dele, Jack Napper, que é um criminoso ali local, que é o cara que mata os pais do Bruce Wayne. Então meio que o Coringa gera o Batman. E lá na frente, quando ele ainda é só esse criminoso e vai assaltar uma fábrica de ácidos, numa luta com o Batman derruba ele num tonel de ácido e por isso que ele vira o Coringa. Então tem essa curiosidade. O Batman cria o Coringa e o Coringa cria o Batman. Isso é bem legal nesse filme aqui, é uma tirada legal. Você diz que eu criei você, mas você me criou primeiro. Eu era uma criança quando matei seus pais. Eu digo que eu criei e você também tem que dizer que me criou. Tem ainda o cenário, que é muito bonito, o visual ali meio gótico que o Tim Burton deu pro filme, ficou legal. Apesar de que vale uma pequena crítica aqui, talvez uma das poucas coisas nesse filme que não ficaram legais, que no começo passa-se uma sensação ali de que é uma cidade muito grande, uma megalópolis assim, mas com o tempo você meio que sente ali que parece que tá sempre no mesmo lugar, no mesmo cenário, parece que as ruas estão sempre meio vazias, dá uma sensação de que aquele filme que começa numa grande cidade tumultuada e cheia de gente,
com o tempo vai meio que parecendo que tá se passando só num bairrozinho ali meio não muito populoso. Pelo menos foi a sensação que eu tive. E só mais duas curiosidades, é que na época do filme, a contratação do Michael Keaton para fazer o Batman gerou muita polêmica. Muita gente até hoje não gosta. E, pô, pelo menos pra mim, o Michael Keaton só não é o melhor Batman porque tem o do Christian Bale que ficou foda, né? Mas eu gosto pra caramba do Michael Keaton como Batman. Inclusive ele volta agora no filme do Flash, né? E a música do Danny Elfman, né? Ele quase sempre faz as músicas do filme do Tim Burton, mas aqui, além da participação do Prince, que deu um toque especial, o tema que ele produziu aqui pra esse filme ficou espetacular, né? Eu não sei se é original, não sei se ele baseou em algum outro lugar, mas assim, esse aqui é o tema, é a trilha sonora meio que ficou marcada como a trilha do Batman, né? Como o som realmente do Batman. Para fazer essa lista, eu percebi que eu repeti uma coisa muito em todos os filmes. Que o filme é muito bonito, tem um visual muito bacana, mas que a história é simples e as críticas não são muito profundas. Só que tudo bem, porque não me parece que ele tenta fazer filmes muito profundos, muito filosóficos. Parece que ele só quer dar aquele peteleco ali na crítica e deixar ela ali meio aparente, mas sem se aprofundar muito intencionalmente. Então, pra mim, isso ficou bacana. Eu acho que os filmes dele fazem o que se propõem, isso não me incomoda. Como eu falei, ele não é um dos meus diretores favoritos, mas com certeza ele tem uma história muito importante no cinema. Além de fugir do tradicional e ser um cara que faz filmes muito autorais, que só por isso já é um ponto positivo bacana, ele ainda é um cara que deixa ali um legado importante, principalmente do ponto de vista visual e da criação de universo. Uma coisa que todo mundo tem que admitir é que ele sabe criar universos muito bem. Basta você olhar o filme do Beetlejuice, que eu nem sou tão fã, mas o universo que ele cria em torno da história ali é algo muito bem pensado, muito bem trabalhado. E tem o fato de que ele foi a porta de entrada para um Batman mais sério. Eu só falo isso porque eu não sou um grande fã de filme de super-herói, um dos poucos que eu realmente gosto é do Batman. Tem um pouquinho de Homem de Ferro, um pouquinho do Homem-Aranha, mas gostar mesmo é só do Batman. E ele foi a porta de entrada para esse Batman mais sério que a gente conhece hoje. Isso aí já é um grande ponto positivo na lista dele. Agora o que me incomoda um pouco é que às vezes parece que um personagem específico ou o visual do filme se destacam mais do que a própria narrativa. E tudo bem, vai, se apoiar no personagem ainda vai lá, como no caso do Coringa, do Batman, por exemplo. Agora tem muito filme que fica muito ali se segurando no visual, e mesmo pra quem gosta desse visual gótico, mesmo pra quem gosta desse visual mais maluco, pode se tornar um pouco cansativo. É isso, pessoal, eu agradeço a paciência e um beijão pra todos. Você não vai bater num cara de óculos, hein?